Simel são o primeiro casal de discipulador da Rede Chama Ardente. Boa noite, igreja. Esse ano de 2013, né, foi muito bom, né, para minha vida, para a vida da minha esposa. Nós congregava lá no Vila Vitória. Tava muito bom lá, né? Mas Deus falou: não, vocês vão mudar. Eu falei: mas como assim, Deus? Aí nós vem aqui fazer uma visita, né? Nós somos aqui do Paranavaí. Aí teve jeito. Deus tocou no coração de todo mundo. A minha esposa, na minha vida também. Eu fiquei meio indeciso porque eu achava que lá era bom, né? Mas lá era bom mesmo, mas aqui ainda é melhor. Glória a Deus. Aqui é o nosso bairro, né? Aqui é onde nós... é a nossa casa, né? E no começo teve muita dificuldade, a transição. Mas Deus tem abençoado muito, né? Os milagres, às vezes eu ficava reclamando de milagre, né? Porque era tanto. Ela não conseguia nem administrar, né? Até hoje tem um amigo Márcio que me abençoa também. E hoje eu vejo que é bênção na minha vida, né? Tem as coisas que eu reclamava, né? Hoje eu vejo que Deus tem me abençoado, né? Eu não tenho palavras para dizer, né? Minha esposa vai estar falando de mais alguns bênçãos da nossa rede que está crescendo. E ainda nós estamos aprendendo muito com esses jovens. A paz, igreja. Bom, eu queria falar para vocês um pouquinho do que Deus tem feito, né, nessa rede. Faz 6 meses que a gente está aqui na Vila Magine, né? E desde que iniciou a rede Chama Ardente, a gente tem visto muitos milagres de Deus mesmo, né? A gente, desde o começo, nossos jovens têm orado, têm se posicionado, e a gente crê que Deus já começou a fazer a grande obra que Ele tem aqui, né? Para os pais que têm os filhos no Kids, a gente sabe que está sendo muito bem cuidado, mas eu queria falar para vocês que quando o filho de vocês chegar na idade de adolescente, que eles vão ser muito bem cuidados também, porque Deus tem levantado pessoas para continuar esse trabalho que tem se iniciado na vida dos filhos de vocês, né? E a gente quando a gente veio para cá não tinha discipulador, mas mesmo assim todos os jovens, os líderes que começaram aqui, a gente insistiu, a gente orou e Deus levantou discipuladores aqui mesmo, né? A gente não precisou buscar de fora e levantou novos líderes também, né? O Gabriel, a Sabrina, a Aline. E eu queria falar para vocês que Deus também restaurou vidas, que como Deus já tinha transformado, Deus abençoou muitos relacionamentos que a gente crê que vai na contramão do mundo. Relacionamentos que, ao contrário do que o mundo fala, que se casar separa, a gente crê que Deus tem levantado casamentos que vão ser padrão para o filho de vocês, né? O casamento do Vinícius e da Joyce, o noivado do Beto e da Carol, do Hernandes e da Jéssica, que a gente crê que são bênçãos de Deus. O casamento da mãe da Cauane, que a gente sabe o quanto ela orou, o quanto ela esperou por isso. A gente vê novas vidas chegando, pessoas sendo transformadas, famílias sendo convertidas, né? E assim, na minha vida e do Wilson também, Deus tem derramado muitas bênçãos nesse ano. Ele recebeu o emprego que a gente tanto orou, né? Ele trabalhava na rua como motoboy e Deus abençoou com o emprego que tem sustentado a nossa casa, que a gente sabe que não é emprego, que é Deus que sustenta, né? Mas tem abençoado a nossa vida através desse emprego. E o maior milagre também de Deus na nossa vida nesse ano foi a vida da Rebeca, né? A nossa filha, que nasce agora em 2014. Que os médicos falavam, né, que eu teria dificuldade em engravidar, que o pessoal que era da minha célula acompanhou, né, quando os médicos me falaram assim, eu não desacreditei, porque eu acreditei primeiro em Deus, né, mas falaram que eu vou ter que fazer tratamento, não fiz tratamento nenhum, e para a glória de Deus, a gente crê que é mais uma bênção, mais uma profeta de Deus, amém? E a gente vai chamar um casal também muito importante para a nossa vida, para estar dando testemunho do que Deus tem feito. Eu falo, vou chamar o casal, ela passa para mim. Recebeu a unção de multiplicação aí, literalmente, né? Cadê o Renato e a Vanessa? Os líderes. Glória a Deus. Vou falar também um pouquinho do que o Senhor tem feito na vida deles. E eu sei que grandes coisas, né, Renato e Vanessa, o Senhor tem feito. Boa noite, igreja. Pai do Senhor. Eu podia chegar aqui e falar muitas coisas, né, do que Deus tem feito na minha vida, parte de trabalho, parte de restauração de famílias, da minha mãe que se converteu praticamente nesse ano, no final do ano passado, retrasado.
bastante coisa, mas o Senhor me levou a esse momento a falar da nossa célula, né? A gente teve esse ano muito difícil com a nossa célula. Chegou na nossa célula, a gente estava na sede, a gente está aqui no Vila Magina há pouco mais de 3, 4 meses. E lá a gente estava com muitas poucas pessoas estavam na célula, mas estavam sem compromisso. Tinha pessoas que estavam lá apenas fazendo volume, né? Muitas vezes, numa das pregações que teve, falando sobre o joio, para a gente orar para tirar o joio da nossa célula, tirar o joio do nosso meio. E eu com a minha esposa, a gente fizemos essas orações várias vezes à noite. A gente na cama, sentava para orar, a gente orou nisso. Nossa célula, muita gente saiu. Na primeira semana já saiu 2, depois já saiu mais 3. Aí chegou um dia na nossa célula que a gente estava fazendo eu, a Vanessa e os nossos anfitriões, são o Vinícius e a Joyce. Aí uma vez a Joyce estava trabalhando, estava eu e a Vanessa e o Vinícius. 3 pessoas na célula. No meu coração falava, caramba, vou lá fazer uma célula, 3 pessoas. No meu eu não queria fazer essa célula, né? Por mim eu não ia. Mas eu lembro que a gente sentava com o Fabinho e com a Michele, que era nosso discipulador na época. Ele sempre soltava uma palavra, faça a célula, independentemente se tem uma pessoa, 2 ou 10 ou 100, você vai lá e faz a célula. Que a célula não é para você, não é para ele, a célula é para o Senhor, a gente tem que entregar essa célula ao Senhor. E por muitas vezes a gente fizemos essa célula com poucas pessoas, e Deus ele tem falado muito com a minha esposa tem orado, pedindo vidas. Aí nesse momento foi surgindo pessoas de repente, surgiu 2, depois surgiu mais 2, pessoas que nem a gente imaginava que ia vir, estava vindo, né? Aí de repente, no momento, nossa célula se transformou 10 pessoas, 15, 12 pessoas, né? E eu creio que isso foi o Senhor testando o nosso coração. Porque às vezes a gente fala, não vou querer 2 pessoas, não quero. Mas isso não é para nós, é para Deus, a gente temos que fazer isso para o Senhor. E a gente fizemos um evento ontem, evangelismo de comunhão com a nossa célula praticamente. Nossos discipuladores estavam presentes lá. Tinha acho que 18 pessoas, assim. E praticamente 12 ou 13 pessoas eram das células. Alguns visitantes que veio da sede, que já dizem que vai ficar na nossa célula. A nossa célula, como eles falaram, tem pessoas que estão noivando, pessoal que estão fazendo corte. O Vinícius e a Joyce, eles falaram que eles casaram na corte. Fizeram a corte mais de um ano e casaram em corte de santidade. E o Senhor tem abençoado cada pessoa que passa naquele lugar. Eu queria agradecer ao Senhor por ter me dado essa oportunidade, por ter deixado eu ser testado naquele momento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A paz, igreja. Como ele tem falado, né, sobre a célula, né, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa vida também, né? Que em 2 anos que a gente está na igreja, Deus tem transformado a nossa vida, né? Tem restituído o nosso casamento, né? Nós 2 vivíamos numa vida muito ruim lá no mundo, né? Vivia brigando, não tinha paz, né? E como eu nasci no berço evangélico, fiquei afastada durante 8 anos, né? E eu sabia que Deus só ia ser feliz se eu estivesse nos braços do Senhor, né? E que para isso eu teria que edificar a minha casa, teria que ser uma mulher sábia, né? Então eu tenho orado, tenho falado com Deus de lá para cá, né? E eu comecei a dar os meus passos e vim para a igreja, né? Eu tinha certeza que através da minha vida, a minha casa ia ser mudada, o meu casamento ia ser mudado, ia ser transformado e restaurado. E eu comecei a vir para a igreja. Tem 2 anos que eu e meu esposo estão na igreja, né? Eu fui para o encontro junto com ele, nós 2 se batizamos juntos, né? E Deus transformou a minha vida, Deus transformou a minha casa, transformou o meu esposo. Hoje ele é um novo homem, um homem de Deus, usado pelo Senhor, né? E Deus trouxe uma célula para minha casa, nós abrimos a casa, fomos anfitriões, né? Trouxemos lá na minha casa 1 ano de célula, né? Com a Mel e o Wilson como líderes, né? Deus colocou ele em nossa vida, os anjos do Senhor enviados por Deus, né? Para nos instruir, para ensinar a caminhar, né? Caminhar nos passos do Senhor. E de lá para cá a célula transformou, a célula cresceu lá, multiplicou, né? E Deus deu de presente para a gente uma célula para a gente cuidar, né? Foi difícil no começo, né? Eu e ele, o anfitrião fazendo a célula, né? E ali naquele momento difícil nós pensando, Deus, a gente não consegue, a gente não vai conseguir. Eu sempre orando, pedindo a Deus, jejuando, pedindo para Deus enviar vidas, né? E Deus transformou, Deus enviou vidas, né? Deus encheu nossa célula, que antigamente era 5, hoje é quase 12 pessoas, né? Deus tem enviado vidas pra gente, colocou o Wilson e a Mel como nossos discipuladores, né? Eu tenho honrado muito a vida deles por eles terem nos instruído no casamento, nos ensinado, né? Deus tem ajudado bastante. Agradeço à igreja por tudo, aos pastores, a pastora Ira, o pastor Valmir, né? Porque a gente não somos capazes, é Deus que capacita a nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus.